Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais conhecidas e impactantes da Bíblia. A história de Noé e a Arca. Você provavelmente já ouviu falar dela, mas vamos explorar juntos os detalhes e as lições profundas que ela carrega para nós hoje. Imagine um mundo muito diferente do nosso. A Bíblia, no livro de Gênesis, nos conta que a humanidade havia se afastado completamente de Deus. A maldade era tão grande que os pensamentos e as intenções das pessoas eram continuamente maus. Era um cenário de corrupção, violência e total indiferença espiritual. Parecia um caso perdido, não é mesmo? Mas no meio de todo esse caos, Deus encontra um homem diferente. Um homem chamado Noé. Gênesis nos diz que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essa simples frase muda tudo. Enquanto o mundo caminhava para a autodestruição, a fidelidade de um único homem abriu uma porta para a esperança. A história marca um dos julgamentos mais severos das Escrituras, mas ao mesmo tempo, revela uma das maiores demonstrações do amor, da misericórdia e do desejo de Deus de ter uma aliança com a humanidade. Vamos agora à narrativa bíblica. Deus, vendo a perversidade do mundo, decide trazer um juízo sobre a terra através de um grande dilúvio. Mas, por causa de Noé, ele não destrói tudo por completo. Em vez disso, Deus chama Noé e lhe dá uma tarefa que parecia impossível, até mesmo absurda. Ele diz a Noé para construir uma arca, uma embarcação gigantesca, com medidas exatas, feita de madeira de gofer e coberta com piche por dentro e por fora. A instrução não parava por aí. Deus ordena que Noé leve para dentro da arca sua esposa Sustras filhos, Sem, Quem e Jafé, e suas noras. Além de sua família, ele deveria reunir um casal de cada espécie de animal que vive na terra, e também de todas as aves e de tudo que se arrasta pelo chão. A arca seria um refúgio para preservar a vida. E o que Noé fez? A Bíblia é clara. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe ordenara. Ele não questionou, não duvidou, não procrastinou, ele obedeceu. Quando o tempo determinado por Deus chegou, Noé, sua família e todos os animais entraram na arca, e o próprio Deus fechou a porta por fora. Então as águas do dilúvio vieram. Durante 40 dias e 40 noites a chuva caiu sem parar. As fontes do grande abismo se romperam e as comportas do céu se abriram. As águas subiram tanto que cobriram até as montanhas mais altas. Tudo o que tinha fôlego de vida na terra seca, fora da arca, pereceu. A arca, no entanto, flutuava segura sobre as águas, protegendo aqueles que estavam dentro. Depois de muitos dias, 150 para ser exato, as águas começaram a baixar. A arca finalmente repousou sobre os montes de Ararat. Mesmo assim, Noé esperou. Ele precisava ter certeza de que a terra estava seca e segura. Para isso, ele soltou um corvo que ia e voltava. Depois, soltou uma pomba que retornou por não encontrar lugar para pousar. 7 dias depois, ele a soltou novamente e ela voltou com um ramo de oliveira no bico, um sinal de que as águas haviam diminuído. Após mais 7 dias, ele a soltou pela terceira vez e ela não voltou mais. A terra estava seca. Deus então disse a Noé: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Ao saírem e pisarem em terra firme, a primeira atitude de Noé não foi construir uma casa ou procurar comida. Sua primeira atitude foi de gratidão. Ele construiu um altar e adorou a Deus, oferecendo sacrifícios em agradecimento pela salvação. Agora vamos pensar um pouco mais a fundo nessa história. Noé viveu em uma geração completamente corrompida, mas ele fez uma escolha diferente. Ele escolheu andar com Deus. Isso não deve ter sido fácil. Imagine a pressão social, a solidão de ser o único a seguir um caminho diferente. E então vem a ordem de Deus: construir uma arca. Pense nisso. Construir um navio gigante no meio da terra firme em uma época onde, segundo algumas interpretações, talvez nunca tivesse chovido daquela forma. Durante anos, talvez décadas, Noé e sua família trabalharam incansavelmente nesse projeto. Dá para imaginar as pessoas passando, rindo, zombando, chamando-o de louco? Olhe o Noé construindo um barco no deserto. Mesmo assim, ele permaneceu fiel. Ele confiou na palavra de Deus mais do que na opinião dos outros. O dilúvio, então, revela 2 lados do caráter de Deus: a justiça e a misericórdia. O juízo veio sobre o pecado que havia consumido o mundo, mas a arca se tornou o instrumento de salvação. Deus não se alegra com a destruição, mas sua santidade exige uma resposta ao mal. E, mesmo em meio ao juízo, ele provê um caminho de escape. E depois de tudo vem um dos momentos mais lindos da história. Deus estabelece uma aliança, um pacto, não apenas com Noé, mas com toda a humanidade e com toda a criação. Ele promete nunca mais destruir a terra com um dilúvio de águas. E para que essa promessa nunca fosse esquecida, ele colocou um sinal visível no céu: o arco-íris. Toda vez que vemos um arco-íris, somos lembrados da fidelidade e da promessa de Deus. Então, que lições podemos tirar da vida de Noé para os nossos dias? Primeiro, Deus leva o pecado a sério. Às vezes podemos nos acostumar com o mal ao nosso redor,
Mas a história de Noé nos lembra que Deus é santo e justo. Segundo, a obediência a Deus exige fé e perseverança. Noé obedeceu a uma ordem que não fazia sentido aos olhos humanos e perseverou por anos, mesmo diante da zombaria. A nossa fé também será testada. Seremos chamados a obedecer mesmo quando não entendemos tudo. Terceiro, Deus sempre provê um meio de salvação. A arca foi a salvação para Noé e sua família. Paranos Road. Essa história aponta simbolicamente para Cristo. Jesus é a nossa arca, o nosso refúgio seguro contra o juízo do pecado. Assim como a arca era a única esperança no meio do dilúvio, Cristo é o único caminho para a salvação. E por último, a fidelidade de uma única pessoa pode impactar gerações inteiras. Por causa da obediência de Noé, sua família foi salva e a humanidade teve um novo começo. Nunca subestime o poder da sua fidelidade a Deus. As suas escolhas hoje podem ecoar pela eternidade e abençoar aqueles que virão depois de você. A história de Noé não é apenas um conto antigo, é um chamado para nós hoje a andarmos com Deus em meio a uma geração que muitas vezes o ignora. É um convite para entrarmos na arca da salvação que é Jesus Cristo e a vivermos uma vida de obediência, fé e perseverança. Para encerrar, gostaria de fazer uma oração com você. Se você se sentir à vontade, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, obrigado pela história de Noé, que nos ensina tanto sobre a tua justiça e a tua imensa misericórdia. Ajuda-nos a andar contigo assim como Noé andou, mesmo quando o mundo ao nosso redor escolhe caminhos contrários à tua vontade. Dá-nos um coração obediente para seguir tuas instruções e perseverança para continuarmos fiéis, mesmo quando for difícil. Que a nossa vida, assim como a de Noé, possa ser um testemunho do teu amor e um instrumento de salvação para a nossa geração. Nós te agradecemos porque em Jesus Cristo encontramos nosso refúgio seguro. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nossos próximos estudos. Que Deus te abençoe e até a próxima.